Se a matemática serve de sustentação para as ciências exatas, será que a psicologia serviria de sustentação para as ciências humanas? Vamos discutir um pouco mais sobre esse assunto? Então clique em curtir, se inscreva. Caso você goste do nosso conteúdo, considere apoiar a gente através do Pix. Eu vou deixar a chave Pix aqui na descrição e vem comigo! Hoje nós vamos falar sobre o livro Psicologia e Compreensão, que foi escrito pelo filósofo alemão Wilhelm Dilthey e publicado no ano de 1894. Dilthey foi um importantíssimo pensador do século XIX. Ele tem uma contribuição enorme para áreas como epistemologia e hermenêutica, e a grande discussão da sua vida, objeto de estudo de toda a sua vida acadêmica, de toda a sua vida intelectual, foi tentar conseguir formular uma sustentação mais sólida, uma sustentação mais robusta para as ciências humanas, que na época eram conhecidas como as ciências do espírito. Nas ciências exatas, ou então nas ciências naturais, a gente tem toda uma sustentação matemática por trás daquilo que é desenvolvido. Um engenheiro ou um arquiteto utiliza de cálculos matemáticos para realizar a sua obra. Um astrônomo utiliza da matemática para calcular o percurso de um corpo celeste. Um enfermeiro, ao tratar de um paciente, vai aferir sua pressão, vai medir sua glicose, isso tudo através de números matemáticos. Um biomédico, quando vai verificar o nível de glóbulos brancos numa amostra de sangue, também vai utilizar da matemática. Ou seja, toda descoberta por trás dessas ciências exatas, dessas ciências naturais, existe a matemática. E o Dilthey queria justamente formular algum modelo que fosse igual para as ciências humanas. Ele considerava que as ciências humanas eram, cada uma delas, levava o entendimento do ser humano, o entendimento do espírito, para um determinado viés. Na economia, por exemplo, você vai ter o ser humano lidando com questões de compra, de dinheiro, de trabalho, de produção. Na sociologia, você vai ter o ser humano no convívio com outros seres humanos. Na antropologia, você vai ter o relacionamento do ser humano com a cultura. Na geografia, o relacionamento do ser humano com o seu meio. Então, todas essas ciências do espírito levavam a discussão para um determinado lado. Você não tinha uma metafísica, digamos assim, uma ciência por trás de tudo isso que lhe desse sustentação, assim como a matemática sustentava as ciências exatas. E ele tentou justamente procurar na psicologia essa sustentação, essa ideia que estaria por trás de todas as ciências do espírito. Em Psicologia e Compreensão, a gente vai ter o Dilthey apresentando uma metodologia de pesquisa para as ciências do espírito e também apresentando uma crítica a um modelo que era utilizado. O modelo que ele critica é o modelo que ele chama de modelo experimental, de psicologia experimental, e o modelo que ele propõe é o que ele chama de psicologia descritiva. A psicologia experimental ele critica porque era um derivado das ciências naturais, ela não tinha uma metodologia própria, ela simplesmente pegou a metodologia das ciências naturais e aplicou para as ciências do espírito. A metodologia das ciências naturais parte do princípio de causa e consequência. Por exemplo, se você joga uma pedra para o alto, você pode calcular que aquela pedra vai cair. Se uma pessoa tem uma determinada doença, você consegue ver algum medicamento que vai causar um efeito e vai melhorar aquela doença. Se um carro tem um defeito, você consegue descobrir qual foi o problema que causou o defeito naquele carro. Ou seja, as ciências naturais são movidas por causa e consequência, e a psicologia experimental seria justamente uma tentativa de aplicar isso. A crítica do Dilthey ao modelo experimental é de que ela não seria uma representação daquilo que o ser humano de fato é, porque o ser humano é muito mais complexo do que um experimento poderia apresentar. Vamos pegar um caso de que pessoas
coloquem o dedo no gelo para você tentar aferir causa e consequência nisso. Você pode até ver que algumas pessoas vão repudiar o gelo, algumas podem ter uma sensação agradável, mas na subjetividade do ser humano isso pode ir muito mais além. Imagina uma pessoa que ao tocar o gelo, por exemplo, tem uma lembrança agradável na sua infância quando seu pai e sua mãe a levavam para chupar um picolé. O contato com o gelo pode justamente estar ligado a uma questão subjetiva daquela pessoa. E isso a ciência, a psicologia experimental não iria considerar. Ela iria considerar apenas uma questão de causas e consequências, se, por exemplo, o gelo repele ou atrai as pessoas ao serem tocadas. Então, o Dilthey, ele considerava que essa ciência, esse modelo epistemológico da psicologia experimental era falho, ele não poderia dizer nada, porque ele apenas ia criar uma espécie de generalização, sendo que os seres humanos são justamente subjetivos. Você tinha uma metodologia objetiva das ciências naturais que estava sendo aplicada para seres humanos que são subjetivos. Então, como contraponto, o Dilthey nos apresenta a psicologia descritiva. Ele parte do princípio que essa sustentação por trás das ciências humanas, ela deveria não buscar causas e consequências, e sim descrever os fatos que estão acontecendo. Como a gente citou, quando a gente fala sobre a reação de uma pessoa ao contato com o gelo, você justamente teria que buscar quais seriam as muitas relações, as muitas conexões que o ser humano faria que levariam ela a ter uma determinada relação. O Dilthey ele até traz alguma base das ciências naturais, partindo do princípio de que nós, seres humanos, somos animais e somos sim movidos por estímulos físicos, mas nós somos muito mais do que isso. Nós somos movidos por sonhos, nós somos movidos por fantasias, nós somos movidos por sentimentos, nós temos uma série de outras atribuições que não apenas a questão fisiológica. Então a complexidade para se compreender o humano é completamente diferente daquela para você entender uma ciência natural. O Dilthey também coloca que essa psicologia descritiva ela deveria ser analítica. Ela deveria partir do fato constituído para trás. A gente pode pegar, para pensar nesse caso, um consultório de psicologia clínica nos tempos atuais. Uma pessoa vai apresentar para o psicólogo um determinado problema e vai se buscar no passado que causou as fontes daquela situação. Então, o Dilthey ele parte do princípio que a sua psicologia descritiva ela também teria como forma de trabalho você pegar um fato constituído e tentar entender por que aquilo funcionou, por que uma sociedade funciona daquela forma. Você vai pegar aquele modelo social e vai buscar isso. Porque uma sociedade tem uma forma de cultura, você iria ver aquela cultura e tentaria buscar as bases que geraram aquilo. Dessa forma, o Dilthey então trouxe para as ciências do espírito ou as ciências humanas um passo muito grande para a constituição de um modelo epistemológico. Ele fez fortes críticas ao modelo naturalista e firmou as bases para que as ciências humanas tivessem a sua própria forma de conseguir trabalhar e de conseguir chegar até a verdade. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.